Olá, galera do conhecimento. Sejam bem-vindos ao nosso canal de física. Vamos começar a trilhar o caminho do mundo da física. Meu nome é Fernando de Souza, sou professor de física. Sempre que começa o ano letivo, o aluno ele fica impressionado, ele fica com grandes curiosidades em saber o que será estudado ao longo do segundo ano do ensino médio. Então aqui neste momento vamos elencar com vocês os conteúdos que serão estudados ao longo do ano. Então, vamos lá? A começar, no ensino médio, na série do segundo ano, costuma-se estudar as 6 áreas do conhecimento, que são os caminhos da física, que na verdade é uma introdução sobre o que vai ser estudado, o que vem do mundo do conhecimento até o momento atual, a termologia, calor, energia e movimento, estudo dos gases e termodinâmica, a ótica e também a ondulatória. Agora, neste segundo momento, nós queremos comentar com vocês cada uma dessas partes, dessas temáticas que serão estudadas ao longo do ano letivo do segundo ano. Bom, quando se fala os caminhos da física, é muito interessante lembrar que os conhecimentos, ele vem desde a origem do homem. E ele vem a cada momento recebendo inovações. Então, a física não é diferente. Os estudiosos, curiosos, vêm a cada dia acrescentando novas justificativas, vêm produzindo novas descobertas relacionadas aos fenômenos físicos. E, até o momento de hoje, nós temos uma imensidão de conhecimentos dos fenômenos físicos, em que a física hoje tranquilamente pode estar apresentando a sociedade com tamanha grandeza. Isso é muito bom. Bom, termologia. Quando nós falamos em termologia, nós estamos falando de uma área do conhecimento da física que estuda o calor e a temperatura. Mas qual é, de fato, o interesse de aprender, de estudar a termologia? É muito grande. Quando nós falamos em termologia, nós estamos falando na diferença de calor que um corpo pode ter. E é de grande importância sabermos fazer esta comparação. É de grande importância utilizarmos este recurso para as nossas produções. Vamos pegar como exemplo a siderurgia. A siderurgia, quando quer fazer algum trabalho no derretimento de um metal, vamos pegar, por exemplo, a produção de uma porta, de um portão metálico a partir do ferro, é necessário conhecer qual é a temperatura em que este metal será derretido. Então, ela vai programar o derretimento desse metal a partir do conhecimento da temperatura que é necessário fazer isso. Na medicina, o agente da saúde, ele procura conhecer qual é a temperatura em que seu corpo está. Por quê? É normal que um corpo esteja em pleno funcionamento a uma temperatura de 37 graus. Passando de 37 graus e meio, ou para baixo ou para cima, esse corpo não está em boas condições de saúde. E é exatamente por isso que o médico vai tomar as providências necessárias para resolver o problema, conhecer qual é a causa. Então, neste caso aí,
nós precisamos conhecer profundamente essa questão. Mas antes de passar para o outro tópico, deixa eu fazer aqui uma perguntinha. Qual é a cidade mais quente do mundo? E qual é a mais fria? Para essa resposta, esperamos que estejam em condições de responder com clareza, cientificamente, a partir do momento em que se estudar a termologia. Agora, outro passo. A outra área do conhecimento da física. Calor, que é a energia em movimento. A física também se preocupa em estudar o calor, mas quando se fala em calor não está falando em temperatura, está falando da energia em trânsito. Essa energia em trânsito é uma das formas de energias que existem. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem clássico de se entender, é que duas substâncias, quando se encontrarem, a substância que tiver com maior quantidade de temperatura, ela irá passar para a outra substância até que as duas se igualem. Neste caso aí houve uma troca de energia, que é o que nós chamamos de calor, que é energia em movimento. Quando se equilibrou a temperatura dos dois recipientes, não há mais agora movimento de energia. Com isso agora eu quero também deixar umas perguntinhas. Por que a temperatura são extremas no deserto? Como a transpiração ajuda na regulação da temperatura do corpo humano? Por que uma pessoa se encolhe ao sentir frio? Olha, algo que nós fazemos todos os dias e que precisamos de uma resposta. Por que ao ferver o leite sobe e a água não? E por fim, como os polos ajudam a manter o equilíbrio térmico da Terra? E agora, para a nossa próxima aula de estudos, é o estudo dos gases e a termodinâmica. Quando se fala em estudo dos gases, nós estamos falando de algo extremamente magnífico. Os gases são substâncias que nos condicionam muitas coisas. Para se ter uma ideia, o nosso transporte foi favorecido pelos gases. À medida que os cientistas, os experimentais da época, começaram a aquecer o gás, eles verificaram que o aquecimento do gás ele pode provocar um trabalho muito importante para a humanidade. Dentre eles, a locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor ela funciona quando se coloca água numa caldeira e aquece ela até o ponto em que essa água vai saindo do estado líquido e transformando em vapor. E este vapor agora está crescendo o seu volume, o seu tamanho. Ele vai procurar uma saída. E é exatamente nesse momento é que ele vai movimentar os pistões da locomotiva, fazendo com que agora a engrenagem faz a locomotiva funcionar. Um outro exemplo interessante é o aquecimento do ar na turbina de um avião. Então, o avião a jato ele funciona por quê? Porque ele puxa para dentro da turbina o ar que está na atmosfera, frio. E lá dentro é jogada uma porção de combustível dentro de uma área de combustão. E esse combustível, ao pegar fogo, ele vai aquecer aquela massa de ar. Aquecendo a massa de ar, ela cria um grande volume ali dentro do motor, dentro daquela câmara de compressão.
E neste caso, ele vai sair, ele vai ser injetado para o exterior com muita força, porque ele está muito pressionado. E neste caso, o avião se desloca em sentido oposto ao deslocamento daquela massa de ar quente. Isso aqui são apenas exemplos que a gente está passando para vocês. Mas, quanto a essa questão, vamos ali uma perguntinha legal. Como alguns fenômenos naturais estão associados à variação térmica? Exemplo, os geysers. Outro exemplo, os vulcões, os terremotos. A física também, ela se ocupa de uma outra área de conhecimento bastante interessante e muito importante, que é a ótica. A ótica é a área do conhecimento da física que estuda a luz. E quando falamos em luz, nós estamos falando em estudos relacionados aos espelhos, às lentes, à nossa visão. Então é neste momento em que será estudado as fontes primárias de luz e as fontes secundárias de luz. É a luz que é emitida pelo seu produtor, como no caso é o Sol, e a luz que é refletida pelo receptor. Vamos pegar o exemplo da Lua. Recebendo a luz do Sol, ela vai mandar aquela luz para um outro lugar, um outro ponto. Isso é uma reflexão. No caso da visão humana, pode ser encontrados defeitos na visão. E pode, através deste processo, corrigir esses defeitos. Como, por exemplo, a pessoa que tem problema com miopia. Através dos conhecimentos da área da física, da ótica, é possível fazer a correção através das lentes. Nós temos também uma importância muito grande da lente na observância de alguns materiais pequenos. Vamos pegar como exemplo aí na medicina, nos laboratórios, pode-se enxergar organismos microscópicos para estudar, para resolver os problemas relacionados à saúde. Quanto à ótica, vamos fazer aí umas perguntinhas. Como ocorrem as eclipses? Ou os eclipses? O que a refletância tem a ver com a segurança no trânsito? Estamos falando de reflexão. O que tem a ver a luz refletida em relação ao trânsito? Interessante, né? Por que vemos miragem no deserto? Olha aí outra interessantíssima. Porque nas primeiras semanas de vida, os olhos de uma criança mudam de cor. E por fim, a ondulatória. A ondulatória é a área da física que estuda as ondas. E é muito importante conhecermos também a ondulatória, porque ela tem uma utilidade muito grande no nosso dia a dia. Vamos pegar um exemplo aí, uma corda de violão. Quando a corda de violão ela é atritada, ela é puxada e solta, ela vai emitir um som. Aquele som é devido ao atrito que ela está tendo na camada de ar que está ali presente. Nós podemos utilizar também os conhecimentos da ondulatória para falar com alguém. Como? Duas pessoas estão conversando, estão se dialogando. Uma pessoa está ouvindo a outra, é porque o som chegou até ela através da corrente de ar. Quer dizer,
é o tipo de energia sonora deslocando na corrente de ar. Os morcegos conseguem perceber os obstáculos que estão à sua frente sem que neles batam, a partir do assobio que eles dão e que chegue até o objeto e o objeto emite de volta, reflete aquele som. E é exatamente neste momento em que ele vai poder manipular o seu voo. Vamos ver aí, quanto ao ondulatório, duas perguntinhas interessantes também. Por que as ondas do mar incidem quase paralelamente à costa? Vamos considerar que nós temos ali a areia, a praia, e está vindo uma massa de água para a praia. Está vindo. Por que aquela massa de água ela vai chegar através de ondas mais ou menos paralelas? Qual que seria a explicação? Por que ela não chega num bloco só? Outra perguntinha. Como nasceu a expressão barreira de som? Então, esse conteúdo que acabamos de elencar aqui é o que será visto no segundo ano do ensino médio. Espero ter passado todas as informações que você precisa conhecer sobre o conteúdo que será estudado ao longo do ano. Se gostou do nosso vídeo, bate um like, que está logo abaixo a descrição. Inscreva-se também no nosso canal. Isso será muito importante para a gente melhorar a qualidade do nosso vídeo. Até lá. Até lá.